bem-vindos ao programa Momento Medicina. Você sabe qual a importância do intestino para o emagrecimento? E quem nos recebe é o Dr. Jofre Nogueira Filho, ele que é médico especialista em nutrologia, endocrinologia e metabologia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberta. Muito prazer ter vocês aqui. Obrigada, doutor. Muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra estar aqui hoje, doutor. Muito bom. Doutor, para podermos entender melhor, como o equilíbrio do intestino influencia na saúde? Cada vez a gente sabe que o intestino influencia mais. Nós temos qualquer coisa como os 700 trilhões de bactérias, fungos, flora e fauna no intestino. E eles são divididos em várias famílias. Quem tem o maior número de famílias no intestino tem uma saúde melhor. Se você pode ter todas essas suas bactérias intestinais em 50 famílias, ou pode ter em 300 famílias. Se você tiver em 300 famílias, já foi provado que você tem mais saúde. Uma médica inglesa, que era chefe de serviço público da Commonwealth, foi verificando em todas as comunidades que ela tinha acesso, que é de todo o Reino Unido, qual era a alimentação e que doenças aquelas pessoas tinham mais. Ela foi fazendo uma coisa assim. E ela chegou à conclusão que quanto mais variada é a nossa alimentação, maior número de bactérias nós temos e mais saúde nós temos. Tem um pessoal em Okinawa que come muito variado. Eles chegam a comer 18 pratos por almoço e por jantar. Nossa. É que é prato de japonês, né? É uma alguinha, é um peixinho, assim, não é árabe, italiano que predomina em São Paulo, que não seria ser um osso buco e uma macarronada, né? E eles têm uma variedade tão grande de alimentação, causa uma variedade muito grande na saúde deles. Eles chegam a mais de 100 anos com frequência, eles não têm diabetes, eles não têm obesidade, eles não têm pressão alta, eles não têm reumatismo, não têm asma, não têm doenças alérgicas, não tem nada. Eles vivem até mais do que os 100 anos, fazendo seus raio-x na rua, trabalhando na mesma empresa, não precisam de cuidadores, não precisam de nada disso. É o grupo que é mais saudável no mundo e é o grupo que tem maior variedade alimentar. Perfeito. Doutor, então cabe aquela frase, nós somos o que comemos? Vale essa frase, nós somos o que comemos. Agora, as bactérias intestinais, elas são muito importantes, que é o tema do que você falou que nós vamos conversar mais sobre obesidade. Elas são fundamentais em manter a gente magro. E para que você tenha as bactérias que te mantêm saudável e magro, elas precisam que você coma diariamente verduras, legumes, 3 qualidades de frutas diferentes, leite, grãos. O brasileiro peca muito em grãos. Grãos é tudo que é semente. Feijão, milho, ervilha, grão de bico, lentilha. Tudo isso, quanto mais variado a gente comer, melhor. Perfeito. Doutor, a gente sabe que a internet hoje é o meio mais acessível para se fazer pesquisas, mas muitas pessoas, doutor, acabam fazendo dietas mirabolantes, dietas que até a gente se assusta em ler o tipo de dieta, né? Eu queria que o doutor comentasse sobre isso, doutor, porque o doutor muito bem está falando em alimentação, né? Então o doutor comentasse sobre isso, porque são dietas que realmente, eu já li algumas, são dietas que eu acho que inadequadas para qualquer pessoa. Exato. Existem inúmeros tipos de dieta, né? Eu trato obesidade há mais de 40 anos, então todas as dietas que você ouviu falar, e muitas que você nunca ouviu falar, eu já dei, já prescrevi, já estudei, e a gente vai aprendendo que essas dietas não são umas coisas boas. Vou dar mais uma dica, quer dizer, quanto mais variado for a sua alimentação, melhor. E para aquela pessoa que é enjoada, que não gosta de comer, não gosta de peixe, não gosta de verdura,
Quando você come algum alimento, você ingere uma proteína, ingere várias coisas, e uma proteína maior lá é o que dá o sabor. Então, a pessoa que não gosta de peixe é porque ele come a proteína inteira que dá o sabor do peixe, e aquilo é muito forte para ele. Se ele comer um pedacinho desse tamanho, com frequência, pode ser tão pequeno que ele nem sinta o sabor. Ele põe no prato, pica, mistura com a comida dele e come, não precisa nem sentir o sabor. Mas o seu corpo tem que aprender a digerir aquilo. Se você faz isso sempre, depois de 10 vezes que você comeu essa coisa diferente, 15 vezes que você comeu isso diferente, você passou a digerir, não a proteína toda, você passou a digerir pedacinhos dela. Então você não sente mais aquele gosto que você não gostava. Eu tenho um paciente, um garoto, de 11 anos, veio aqui gordinho, e eu não queria dar remédio para ele, e ele era muito enjoado para comer. Eu falei para ele assim: o que você acha pior para você comer? Ele disse assim: ervilha. Eu disse: tá bom. Se você pegar uma ervilha, pôr no prato, picar, misturar com a sua comida, você vai achar ruim? Começa a ervilha? Não, nem vou perceber. Eu falei: então faz isso, come uma, depois de algum dia você come duas, depois de algum dia você vai aumentando devagarinho. E isto vale, falei para ele, para todos os alimentos. Todos que você não gosta, se comendo um pouquinho, você vai aprender a gostar. Ele é um garoto muito inteligente, ele falou assim: eu vou tentar isso. Se o senhor tiver certo, aí eu tento as outras coisas. Moleque desaforado. E deu certo, doutor. Ele voltou 45 dias depois, dizendo que ele comia uma lata inteira de ervilha porque ele achava saborosa. Nossa, que aprendeu a comer, aprendeu a gostar. Hoje ele está um garoto que perdeu muitos quilos, sem eu ter dado nenhuma medicação para ele. Que maravilha. Não tem nada contra a medicação. Obesidade é uma doença crônica. É uma doença como pressão alta. É uma doença como diabetes. É uma doença como colesterol. Parou de tratar, ela volta. Às vezes o paciente me pergunta: vou ter que tomar esse remédio há muito tempo? Se ele está de óculos, eu falo: você está me enxergando bem? Eu disse: estou. Então joga o óculos fora, você vai continuar me enxergando bem? Não, né? Vai precisar do óculos. E muitas vezes você continua magro sendo ajudado pelo remédio. Se você mudou o hábito, aprendeu a comer bem variado, se você passou a andar mais, fazer mais atividade física, a sua dependência em relação aos remédios vai diminuir. Se você continuar comendo errado, continuar não fazendo nenhuma atividade física, vai precisar tomar o mesmo remédio que você tomou para emagrecer. É todo um processo, sempre. né, doutor? Perfeito.